Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a CPI da pandemia, ou CPI do Covid, e sobre a indicação de senadores que são bastante suspeitos para participarem da investigação. E se tornam ainda mais dentro da própria CPI. Peço que você se inscreva no canal, ative as notificações do sino e compartilhe o nosso vídeo. Tá? Com seus amigos, com seus familiares, com os seus admiradores, que eu sei que são muitos. Peço também que você deixe o seu gostei. Vamos ao nosso vídeo de hoje, então. A indicação dos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho para a CPI do Covid, ou CPI da pandemia, né? Porque ninguém sabe realmente qual é o nome que vai pegar. Isso aí quem vai dizer é a população. Geralmente eles colocam lá um nome e no fim das contas a população é que termina batizando. Isso acontece sempre. O que eu vejo, primeiro de tudo, antes da gente entrar na questão dos senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, eu queria fazer um questionamento sobre as CPIs mais recentes e também as mais rumorosas que nós tivemos. Uma delas, bem recente, foi a CPI das fake news. Isso aí aconteceu mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, entre os anos de 2019 e no comecinho de 2020. Houve todo aquele rebuliço no Congresso Nacional por conta desta CPI, de que haveria um gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto, disseminando informações falaciosas contra adversários do presidente. A participação de políticos foi intensa. E as revelações, ao final de tudo, mostraram que as fake news elas podem até existir dentro do Palácio do Planalto, independente da questão do gabinete do ódio. Porque, conforme nós já sabemos também, essa história de gabinete do ódio é uma questão muito relativa, não é? Geralmente no Brasil, as situações políticas, as adversidades políticas levam as pessoas a se odiarem verdadeiramente enquanto estão em campos opostos. Basta que conversem, basta que cheguem a entendimentos de natureza política que esse ódio evidentemente termina. Portanto, gabinete de ódio existe em todo lugar, pelo menos na minha compreensão. Mas eu lembro dessa CPI das fake news, né? Lembro da CPI do Mensalão. Depois houve uma ação penal, que foi aquele julgamento no Supremo Tribunal Federal sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, mas eu não acredito que a CPI tenha sido determinante, porque mesmo que os dados coletados, as informações coletadas na CPI, os relatórios produzidos tenham sido encaminhados para o Ministério Público Federal, a fim de que se ofertasse a denúncia ao Poder Judiciário, é importante ressaltar que o Ministério Público Federal ele tem que fazer todas as investigações de novo, ele tem que diligenciar tudo de novo através da Polícia Federal. Porque não se pode absolutamente confiar no Brasil na palavra de políticos, que é o caso das CPIs. As CPIs são feitas por políticos. Você deve lembrar que durante o governo de José Sarney houve a CPI da corrupção. Qual foi o resultado da CPI da corrupção? Constatou-se que havia muitas irregularidades patrocinadas pelo então presidente Sarney e seus aliados, ministros do seu staff, políticos que circundavam em torno da figura de José Sarney. E no fim das contas, para amenizar a reverberação desse impacto no seio da sociedade, houve a cooptação ou a compra de muitos políticos que integravam essa CPI e que poderiam fazer ressoar junto ao grande público as denúncias que comprometiam a imagem do presidente. Não deu em nada. A gente sabe que não deu em nada, não é? Como não deu em nada a CPI das fake news, como não deu em nada a CPI da corrupção no governo Collor de Mello. A questão do impeachment, ela veio da pressão popular. Quer dizer, houve uma luta muito grande da parte de senadores, deputados federais, alguns até se destacaram, como foi na época o caso do senador Mário Covas, mas a decisão do impeachment partiu das ruas, mas foi o povo, os movimentos populares que derrubaram, que determinaram o impeachment
do presidente da época, o Fernando Collor de Mello, não foi a CPI. Então, realmente, essa história de CPI é profundamente questionável. E mais ainda, quando tem uma pessoa como Renan Calheiros como relator. Para que se tenha uma ideia, ele responde a nada menos do que 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O mais recente deles data de abril de 2020 e fala sobre corrupção e lavagem de dinheiro, no instante em que nos governos Lula e Dilma ele controlava a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Isso aí é um dos questionamentos que se faz sobre a indicação do Renan Calheiros. O outro questionamento é o fato de que o Renan Calheiros é pai de um governador, que é o governador de Alagoas, o Renanzinho. Quer dizer, que autonomia terá o senhor Renan para investigar o seu próprio filho, caso ele venha a ser apontado como um dos responsáveis, já que a CPI também investigará situações conexas pelos desvios de recursos de combate ao Covid-19. Fica difícil, não é? Para ele, como senador, como relator e como pai do governador. Será que na hora ele vai se julgar suspeito ou será que ele vai excluir o seu filhote do relatório da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito? A mesma coisa se diz em relação ao senhor Jader Barbalho, que é o pai do Helder Barbalho, governador do Pará. Será que, como suplente, em caso de ser necessária a sua participação, ele investigará o próprio filho, que, aliás, já está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República, já teve os bens tornados indisponíveis por determinação da Justiça Federal, ali na região norte do país? Então, esses são questionamentos que se faz. É preciso que veja a questão da própria ética desses senadores. Quer dizer, o Senado teria que, por uma questão de ética, evitar esse tipo de indicação. E os próprios senadores, por uma questão de autopreservação da sua pretensa idoneidade, não aceitarem a indicação para as funções na Comissão Parlamentar de Inquérito. E aqui nós não estamos excluindo os demais integrantes dos seus pecados, das suas omissões e das irregularidades por eles patrocinadas. Nós estamos centrando a observação sobre senadores que integram a CPI e que têm interesse direto por terem filhos que podem ser investigados na Comissão Parlamentar de Inquérito. É isso aí, pessoal. Eu imagino que deve haver algum outro sentido para a indicação dessas pessoas, né? Porque eles têm os filhos e eles não aceitaram que o senador Flávio Bolsonaro fizesse parte da CPI, porque o pai do senador Flávio Bolsonaro é o presidente da República e será um dos investigados. Antecipadamente, ele já é um dos investigados, porque a CPI ela foi criada com esse objetivo. E é uma CPI política. Não resta nenhuma dúvida de que se trata de uma CPI política. Uma CPI construída com a finalidade de atacar o Palácio do Planalto. Tanto é que senadores como esse, aí é onde eu digo, será que tem algum sentido prévio à indicação desses senadores, mais do que suspeitos, que não tem nenhuma ética em aceitar essas indicações, de excluir por antecipação os governadores e prefeitos das investigações? Eu não vi nenhum deles dizendo até hoje, de maneira convicta e determinada, de que essa investigação deve recair também sobre governadores e prefeitos. Eu os vejo dizendo que deve-se investigar o presidente da República. E os vejo conversando intramuros com lideranças de oposição e tentando ressuscitar um cadáver político putrefato do PT, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, um ex-presidiário temporariamente em liberdade. E muito mais gente acredita na justiça de Deus do que na justiça dos homens, porque não é possível o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal de se inocentar um elemento com as características de Lula, ao tempo em que se acusa um magistrado, ex-juiz, que não responde a processo algum, a não ser os processos movidos pelo consórcio do crime no Brasil, que não aceitam a ação independente da justiça.
e nem a ação independente daqueles que querem fazer do Brasil um lugar melhor para a gente viver. Esse questionamento que nós temos aqui no vídeo de hoje, eu espero que você entenda os nossos motivos, não tem nada de pessoal nisso e nem de defesa nenhuma. Se a CPI foi criada para investigar o presidente, que investigue. Quem é que tem o que ver com isso? É o papel do Senado, fiscalizar o poder público. Só não pode investigar estados e municípios por conta do artigo 143, a não ser, de acordo com juristas renomados, por conta de situações conexas. Por exemplo, o dinheiro saiu do governo federal e foi para os estados e os municípios. Então, nesse caso, é preciso que se investigue onde o caminho que o dinheiro percorreu, onde ele foi investido ou não, né? Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.